Bom, pessoal, como a gente teve alguns problemas ligados a formulário, resolvi fazer um exemplo. Vamos dar uma passada aqui para ver se a gente consegue resolver essa parte. Bom, o exemplo está usando o Laravel, mas pode ser aplicado em qualquer situação. Falando no Laravel, o que a gente tem é uma rota de index e uma rota de post normal. Nessa rota de index eu só retorno a minha view e no post eu vou tratar o formulário. Demonstrando aqui o que é essa rota, eu só deixei bem explícito aqui os retornos. Então, eu posso retornar um erro, que eu estou falando aqui, ó, qualquer problema, isso aqui, claro, seria tratado como uma exception, enfim. Posso tratar como um redirect, porque existem muitos casos onde, quando o formulário é enviado com sucesso, a gente precisa redirecionar para uma página específica. Então, deixei aqui um exemplo disso. Então, no caso do erro, o status é false e a mensagem dentro de data o erro em si. Aqui, dentro de data, eu retorno um redirect com status true, porque deu certo. E, do contrário, true com a mensagem de formulário enviado com sucesso. Essa nomenclatura que eu usei aqui não é padrão, é só o que eu criei, mas é importante entender por que está assim, porque na verdade você pode usar da forma como precisar, como você preferir. Aqui é só para tentar deixar claro como o processo funciona. Então, aqui ele está recebendo um contact request, que se eu olhar aqui, eu tenho falando que nome e e-mail são campos obrigatórios, e estou falando quais são as mensagens que devem aparecer. Então, antes da gente ir para o JavaScript em si, deixa eu só mostrar o exemplo funcionando. Então eu tenho dois formulários na mesma tela, já deixei assim para evitar problemas ligados a isso. Então se eu tento enviar, ele está colocando uma classe e está aparecendo a mensagem de erro. Se eu tento enviar o outro, também. Se eu coloco aqui, ops, formulário enviado com sucesso. Se eu coloco que eu quero um erro, é só para simular, né? É aquele caso do erro, ó. Ele mostra o erro aqui. E o caso do redirect, então ele me jogou pro Google, que foi o link que eu coloquei lá. Se eu só preencho esse, ele dá erro só no e-mail. Se eu preencho o e-mail inválido, ele dá o outro erro, que é o parece inválido. Então, está atendendo todas as necessidades que a gente precisa. E aí, como isso impacta na view? Eu deixei tudo no mesmo arquivo. E vai ficar simples da gente entender. Primeiro, o que eu estou usando de plugin aqui que é obrigatório para fazer isso funcionar? São dois caras, o jQuery e o jQuery Form. Então esses dois caras precisam estar incluídos no projeto. Aí eu incluí aqui o Bootstrap e o Lada para ficar uma apresentação mais ok. O Lada é para fazer os loadings, enfim. Então vamos lá. Aqui, somente para exemplo, eu tenho Bootstrap e Lada. Tá? Então os dois formulários são exatamente iguais, inclusive para a mesma rota. Né? Então eu criei as duas divs de alert, uma de sucesso e outra de erro, e coloquei uma classe nela para deixarem elas ocultas. Criei os dois campos, nome e e-mail, e embaixo de cada um deles eu criei o campo que é o campo que vai aparecer a mensagem quando houver um erro. E nesse campo eu também coloquei para deixar ela oculta. Então que essa classe aqui eu coloquei aqui, ó, display não. Isso aí pode ficar definido no arquivo separado, claro.
E aqui é só para exemplo, deixei esse checkbox passando erro ou redirect para a gente poder fazer as simulações. Dei um ID para o botão para poder lidar com o lado aqui melhor. O outro formulário exatamente igual. Aí vamos passo a passo no JavaScript. Então, aquele ID que eu dei para cada botão é só para setar o lado, que é o plugin de colocar o loading. Aí, quando eu falo form, Ajax Form, eu estou falando que todo formulário do site vai usar isso, o que não é uma boa prática. Então eu poderia criar uma classe chamada Ajax Form e falar que .ajax form vai usar isso. E aí sim, todo formulário pode usar. Todo formulário que você quiser coloca essa classe, automaticamente vai funcionar. Aí o que eu estou falando? Data type é igual a JSON, que é o padrão que a gente trabalha. Reset forms, ele reseta os dados do formulário, caso esse seja enviado com sucesso, ou seja, caso caia na função success. Pode colocar true ou false, se você quiser lidar com isso manualmente, sem problemas. Before submit, ou seja, o que o cara vai fazer antes de enviar o formulário. Por padrão, o que eu estou fazendo? Procurando dentro deste formulário, que é o que eu estou enviando, então ele me devolve isso de callback. Então, dentro deste formulário, eu busco toda a classe alert, zero o conteúdo dela e escondo ela. Mesma coisa com o help block, que é aquela mensagem que é onde vai aparecer a mensagem de erro, zero e escondo. Eu deleto a classe hasError, que é aquela classe que deixa o campo vermelhinho, e inicio o LADA, ou seja, inicio o loading. E é assim, o que é importante entender aqui? Se o projeto não está com um campo alert, ou se não chama form group, não importa. Aqui é o padrão que você precisar definir. É simplesmente a busca pelos seletores. Então, aqui eu estou exemplificando com esses nomes, que são os nomes padrão do Bootstrap, mas pode ser os nomes padrões da DIN, ou se a gente estiver dando uma manutenção, é um outro nome. Não tem. Por isso que eu não achei que seria viável criar um plugin para isso. A gente não precisa disso, é muito simples. Então, definir aqui o que eu quero que aconteça antes de tentar enviar. E aí, por que eu faço isso? Para não ficar mensagem de erro lá, né? Então, às vezes, a pessoa digitou e agora eu quero tentar enviar novamente, a mensagem não pode ficar lá. Então, ele zera sempre antes do envio. Antes de falar do sucesso, vamos falar do erro. Então, aqui são os valores padrão que o plugin retorna para a gente. Esse campo aqui seria como eu consigo lidar com o formulário atual. Então, eu busco nele o LADA para dar um stop, ou seja, para parar o loading. Aí eu faço esse data status 422 porque 422 é o padrão do Laravel de retorno de erro. Então, se não fosse trabalhando com Laravel, você poderia trabalhar com um status diferente aqui, não tem problema nenhum. Aí o que eu falo? Que os campos são data response JSON. Como eu vi isso? Aqui, ó. Se eu tentar enviar o formulário, ó, 422, que foi o que eu peguei do padrão, e ele retorna aqui, ó. Isso como resposta. Certo? Então, eu lido com esse cara aqui, e aí eu faço um for each pelo campo que ele retorna. Defino qual que é o meu objeto, ou seja, faço uma busca pelo nome. Então, assim, não tem nem como ser diferente disso, né? Eu encontro pelo nome, e aí o que eu faço aqui? Coisa simples de JavaScript. Eu volto até o ID, ou desculpa, até a div que é o container e adiciono a classe hasError. Então, se eu estou aqui, ó, e ele deu erro nesse cara, eu volto até uma div e adiciono hasError. Então, se eu olhar, por exemplo, aqui, ó, dei um atualizar, ó, é isso que ele fez. Tirar. Beleza. E vou no próximo elemento, que no caso é o meu spam, que é onde eu coloco a minha mensagem.
removo a classe dd-dn, que é o display none, para poder fazer aparecer, e coloco no HTML a mensagem de erro. Então, ele automaticamente, esse padrão de código aqui funciona para qualquer formulário com qualquer quantidade de campos necessárias, porque desde que siga esse mesmo padrão. E aí é claro que um formulário dentro de um site vai seguir o mesmo padrão de montagem, não pode ter um contato diferente de um newsletter. Se tivesse essa situação, o que teria que fazer? Duplicar esse cara para cada formulário. Ou chamar aqui. Não, teria que duplicar mesmo, não tem jeito. Mas é uma coisa muito difícil de acontecer, porque se a gente está trabalhando dentro do mesmo site. E aí aqui é se deu 402, ou 422. Se não, ou seja, se deu qualquer tipo de erro, eu jogo o erro na tela aqui, na mensagem de erro do formulário mesmo. Aquela mensagem que aparece em cima do formulário. E aí no caso de sucesso é bem parecido, então eu faço a mesma coisa, dou stop no LADA, que é o loading. E aí aqui, se o loading fosse um elemento, um GIF, alguma coisa assim, aqui você ia a fazer o GIF aparecer e sumir com o botão, aqui você iria fazer o inverso. Então é bem padrão. Aqui é aquilo que eu setei no controller, né? Então eu falo que tem um cara chamado status, né? Então se eu abrir aqui o controller, aqui ó, status, status, status. Poderia não chamar status, mas eu defini assim, então eu trabalho com ele lá. Então se status, ou seja, significa que se é true, vamos primeiro olhar para o else, se não for true, eu simplesmente jogo a mensagem na tela. Então eu procuro o elemento dentro deste formulário, que chama alert, alert danger, coloco como HTML o conteúdo de response, data, mensagem, que é response, data, mensagem, e faço ele aparecer, fade in. Aqui eu fiz um outro if dentro, porque se o status está ok, eu quero ver se ele tem redirect, ou seja, se está setado um redirect para ele. Se tiver, eu faço redirect. Se não, eu exibo a mensagem de sucesso. Simples assim. E aí eu vou deixar esse exemplo no GitHub, fica para consultas e a gente, qualquer dúvida, fico à disposição.